Sim, chegamos, Thiago Salazar. Pode dar sua risada. Isso, aí você gosta quando eu falo sim, chegamos, né? Isso aí, pessoal. Bola na Fogueira na área, episódio 9, para falar um pouquinho dessa confusão que aconteceu nesse último final de semana. Estamos gravando isso aqui na segunda-feira, após todo o imbróglio que aconteceu no domingo entre Palmeiras e Flamengo. O jogo aconteceu e trouxemos convidados especiais aqui. Vai, Salazar. Exatamente isso. Hoje, para falar com a gente de toda... É bom até querer que você salientasse a gente já falou sobre isso, né? Sobre Covid, isso. Mas é diferente dessa vez. Apresenta os caras, depois eu vou fazer uma apresentação um pouco melhor aqui para explicar para os caras por que a gente decidiu fazer Exatamente. E para conversar sobre isso, a gente tem aqui o Bruno Calió, que hoje trabalha na produção da TV Gazeta, do Gazeta Esportiva, mas já foi setorista do Palmeiras, então conhece lá o meio do Palmeiras, tem propriedade para falar. E aí, Calió? É isso aí. Muito feliz de participar aqui. Agradeço o convite do Salazar, apesar de ser o plano B, plano C, não sei. A gente deixa isso... são detalhes apenas. E vamos discutir aí tudo o que aconteceu esse final de semana. O Vina que vai ter que explicar essa história aí. E com a gente também hoje aqui o Patrício Andrés. Eu soube hoje o nome dele, apesar de já trabalhar junto há alguns anos, o chileno. E aí, chileno, diretor do Gazeta Esportiva, dirige também junto com o Vina o Gazeta Esportiva, o Mesa Redonda, edita, faz de tudo um pouco, cuida ali de todo o bastidor. E aí, Chile? Alô, salve galera, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, né? Plano C, D, aí, E. Vina, agora você Não, acontece, imprevistos acontecem, o Vina vai explicar o que aconteceu. Mas é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Desde o início do projeto eu sempre me coloquei à disposição e pintou agora a oportunidade e estou muito feliz aqui de participar. Eu tinha falado ontem para o Salazar, a gente estava comentando sobre isso aqui, toda essa confusão do Palmeiras e Flamengo aí que gerou nas redes sociais e tal. E a nossa ideia, na verdade, quando o projeto nasceu, era chamar todo mundo, sabe? Desde produtor, editor, todo mundo ter voz aqui para falar. E acho que esse é um pouco da ideia desse projeto nosso que a gente fez aqui desde o começo, episódio 9, a gente tá partindo pro 10 aí já, então vamos ver. Tava falando com o Salazar o seguinte, quando a gente fez o piloto do Bola na Fogueira, lá em março, antes da pandemia começar, de paralisação de campeonato, de quarentena, a gente fez o piloto, eu, o Salazar, o Chico Lang e o Zé Paz. Pra quem não sabe, o piloto é quando a gente faz aquele programinha que não vai pro ar, só pra gente testar como é que são as coisas e tal. E a pergunta daquele podcast que a gente fez foi se o Campeonato Brasileiro deveria ser paralisado ou não. Aquela foi a discussão que a gente teve naquele podcast. E 7 meses depois a gente está aqui e eu volto com a mesma pergunta. O Campeonato Brasileiro deve ser paralisado? E eu pergunto para vocês, já meio censurando uma resposta de que mas não devia ter começado. Isso aí não vale, ele começou. Ele começou. Então eu queria ouvir a opinião de vocês para a gente começar a nossa conversa aqui. Tem que ser paralisado? O que vocês acham? Até porque essa questão de não deveria ter começado é quase unânime, né? Eu, pelo menos, não conheço ninguém. Deve ter, mas eu não conheço ninguém que, à época, era a favor do retorno do futebol. Mas já que começou, a gente tem que analisar o que nós temos. Se ele deve ser paralisado, uma pergunta difícil. Eu acredito que não. Acho que não deve ser paralisado. Até porque agora nós estamos vivendo um momento, assim, quando começou sabíamos que isso ia acontecer. Os jogadores durante o campeonato vão pegar. Tanto que o Corinthians pegou um monte de gente, pegou logo de começo, e teve um dirigente que falou assim para mim, pensa pelo lado positivo, os outros times vão perder jogadores durante o campeonato e nós não. Covid virou até uma questão de ganho esportivo, assim, né? Há muita fé de que com os jogadores não vai acontecer nada, eles vão pegar e vão se recuperar. Então, assim, eu acho assim, começou, existe um protocolo, se o protocolo for respeitado, se for seguro e parece que está se mostrando seguro, o contágio vai ser inevitável, mas eu acredito que não deve ser paralisado. Se tiver que parar, eu acho que tem que parar para o campeonato. Não tem que ter esse negócio de ficar adiando o jogo. Ou dá para ter campeonato, ou não dá para ter campeonato. Então, hoje eu sou a favor que o campeonato continue, como você disse. Já começou? Então, sou a favor que ele continue do jeito que ele está. O que não dá, aí eu seria a favor de parar o campeonato, seria, cancela esse porque o outro pegou, cancela aquele jogo. Não, então para. O que vocês acham? Eu acho que tem um protocolo, você usou a palavra correta. Protocolo. Se começou... Se os clubes se submeteram a essa condição, então agora vai até o final. Tem um protocolo, o protocolo deve ser seguido e eu acho lamentável, né, que
tenhamos um evento desse porte no meio de uma pandemia, mas já que começou, então agora vai até o final. Tem um protocolo, né, protocolo se está correto ou não, aí já é uma outra questão, mas os clubes se sujeitaram a isso. Então agora eu acho que tem que seguir até o fim. Tem que continuar, Calhau? Eu vou na mesma linha de vocês. Eu acho, inclusive, que ontem, no Palmeiras e Flamengo, a gente correu um risco aí por cerca de 15, 20 minutos de paralisar o campeonato, porque, no meu entender, se fosse aberto esse precedente de adiar o jogo para o Flamengo, ia criar uma série de eventos futuros aí para os próximos times, porque é inevitável seria absurdo a gente pensar que mais nenhum outro time vai passar por esse surto até o final dessa pandemia. É óbvio que outras equipes vão passar por isso. E abrindo esse precedente, de repente, equipes que até já jogaram e tinham diversos jogadores contaminados, como Goiás, enfim, podiam, de repente, tentar pedir a anulação desse jogo que já aconteceu e ia ter uma virada de mesa, é isso aí. Quando tivesse o Grande caindo para a segunda divisão, então, no final, ia ter virada de mesa, ou então ia virar uma outra Copa João Avelange. A CBF só ia ter uma opção, fazer valer o artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê que quem entrar na justiça ou se valer de uma decisão da justiça comum para, de alguma forma, interferir no campeonato, seja banido do campeonato. Acho que é o gancho para a gente entrar nesse seu primeiro tópico. Então, só a CBF só ia ter esse recurso. Ou tirar o Flamengo da competição. Do contrário, ia acontecer o que o Calhau falou. Ia abrir uma série de precedentes. O Goiás poderia pleitear anulação de jogo. O Fluminense, que agora teve casos de jogadores infectados, poderia pleitear alguma coisa, um adiamento, alguma coisa do gênero. E tem outra, quando você vai para a Justiça Comum, por exemplo, eles entraram lá, eles falaram, não tem que ter jogo, né? A decisão foi de não ter jogo, e o Flamengo ficou proibido de treinar por 15 dias. Exato. Porque o juiz alega, ele está pensando na questão da saúde, eu não estou preocupado com o campeonato. Então, assim, se não pode ter jogo, o cara não pode treinar. Aí muita gente, não, mas como não pode treinar? Ué, não é questão da saúde? Então não pode ter jogo. Até isso que eu acho um problema de ir para a Justiça Comum. Tem a questão de que quem entrou foi o sindicato, né? Sim. E aí então o Flamengo diz, não, mas eu não posso ser punido porque não fui eu quem entrei na Justiça. Mas o artigo 231 é muito claro. Você também não pode se beneficiar de uma ação movida por terceiro. Exato. Tá ali, é explícito. Não Exato. tem... Lógico, em se tratando de Flamengo, em se tratando de STJD... tudo é possível, né? Todas as interpretações podem ser feitas. Sim. Aqui a gente sabe como funciona o nosso judiciário, ele é muito interpretativo. O que ficou claro um pouco para mim ali é que o Flamengo, quando ele entra, quando ele pede para a CBF para não ter jogo, ele estava muito claro, a diretoria do Flamengo estava muito claro que o jogo não ia acontecer. Por causa da força do Flamengo nos bastidores, não sei o quê. Tanto que o cara aí, que o presidente do sindicato, ele é um funcionário do Flamengo. É chefe de segurança da equipe do Flamengo. Então, assim, então tá tudo uma coisa ligada na outra e o Flamengo tinha certeza que o jogo seria adiado. Certeza. Quando começou esse imbróglio todo, que a CBF veio e falou assim, não vai. Pela gente vai ter jogo. O STJD na sexta-noite, a gente deu no Gazeta Esportiva ainda que bancou, falou, vai ter jogo. Aí veio o sindicato no sábado, todo aquele imbróglio que a gente viu. O Flamengo, ele tinha certeza. E aí, vai um pouco na pergunta que a gente vai fazer aqui. O Flamengo, nitidamente, desde o começo, pensou no próprio umbigo, né? E a questão do protocolo, esse salário de protocolo também, tem a questão do protocolo da Conmebol. Então, o que vale para o Campeonato Brasileiro não vale para a Conmebol, porque o Flamengo nunca falou em nenhum momento, falou assim, não. Mas no jogo de quarta-feira, é quarta-feira o jogo do Flamengo agora, né? O jogo de quarta a gente também não vai jogar, a gente vai pedir adiamento. Nunca falou isso. Tanto é que eu acredito que a hora que saiu essa decisão, já que o Salazar mencionou, dos 15 dias sem treino, sem jogo, aí o Flamengo parou para pensar, mas e a Libertadores? Aí de repente já ficou... ela caiu junto, né? Como teve jogo, ela também caiu, então eles podem treinar. Teve até gente que não se atentou a isso. Agora não vai poder treinar. Não, o Flamengo já está liberado para poder treinar. E aí, de repente, os caras até ficaram meio com o pé atrás, no sentido assim de, se tiver jogo, talvez não seja tão ruim, porque pelo menos na sequência agora da Libertadores a gente está liberado, que seria um problema muito maior pro Flamengo. Sim, né? O Flamengo se isolou, né, Chile? Na verdade, o Flamengo ele contava com aquela janela de 10 dias para contar com alguns jogadores na quarta. Eles vão falar, nós fizemos os exames na segunda,
Então, até quarta já teremos os 10 dias. Então, acabou essa janela, vamos tentar a liberação. Era com isso que o Flamengo contava. Não jogar contra o Palmeiras e conseguir a liberação junto à Conmebol de uma parte desse elenco, pelo menos, para jogar pela Libertadores. Só que quando saiu a decisão, foi tudo por água abaixo. Porque a decisão não proibia o jogo. A decisão proibia tudo. Tudo relacionado ao futebol. E pensando, né, porque a ação foi movida inicialmente por uma associação de funcionários. E depois o sindicato entrou, encampou a ação. Então, do ponto de vista jurídico, ou seja, o embasamento jurídico está correto. Ou seja, eu vou colocar o funcionário em perigo, com a saúde em risco por conta de um jogo, por conta de uma competição. Não vamos fazer isso. A ação foi colocada, a liminar foi concedida, porque era justa, só que o juiz, ele foi além. Não pode ter, só não pode ter o jogo, como não pode treinar, não pode comparecer ao clube, tem que ficar em isolamento durante 15 dias. E se você for pensar no rigor da lei mesmo, o Flamengo, ele chega, quando ele entra em campo, ele chega a descumprir uma ordem judicial, né? Se você for pensar no rigor mesmo da lei, porque assim, qual que era a coisa, o que era até ali, né? Porque o Flamengo, ele escolheu, ele decidiu entrar em campo, né? E até então, a decisão que tinha ali judicialmente falando era a decisão de não entrar em campo. Mas ele entra depois que caiu a decisão. A liminar foi cai no superior, né? Caiu 10 minutos antes do jogo. Quando ela caiu, ele entrou. Tanto que ele entra com 18 minutos de atraso. Sim. Inclusive, ele esperou cair para entrar. Inclusive, para mim, ficou muito claro que a estratégia da CBF foi justamente entrar no Superior Tribunal em cima da hora do jogo para que não houvesse tempo para, de repente, reverter essa medida. Porque 10 minutos a mais ou 15 minutos a mais, eu acho que o juiz já poderia dar WO. O Flamengo tinha meia hora, senão era WO. Aí eles avisaram, nós vamos entrar 4h20, entraram 4h18, aí foram relatados na súmula e tal, mas não vai dar em nada. Eu acho que assim, a pergunta é se o Flamengo está pensando no próprio umbigo, eu acho que não tem dúvida disso. E acho que o Flamengo está pensando no próprio umbigo desde sempre, desde que o Landim assumiu a diretoria. Ele pensa no próprio umbigo nas questões relacionadas aos meninos do Ninho, que foram mortos por causa de um absurdo do clube, de um desleixo do clube com a vida dos garotos, ao oferecer o que ele ofereceu para as famílias, a pedir sigilo de tudo que foi acertado, a proibir as famílias de divulgar o que foi acertado, a demora para auxiliar essas famílias num ano que o Flamengo estava assim voando financeiramente, não estou nem falando esportivamente, estou falando financeiramente. Então assim, ele é um cara que pensa só no dele, forçou para voltar a treinar antes, forçou para jogar antes, tá forçando para mudar a lei do mandante, e quando ele, agora na Libertadores, vamos adiar, eles fizeram força para jogar, foram na hora, nós não concordamos com a Conmebol, queremos jogar, aí agora quando ficou ruim para eles, agora a gente não quer jogar, porque agora, então assim, inclusive isso até gerou um paradoxo, né, porque eu mesmo sou uma das pessoas da opinião de que, se você me perguntasse, até teve essa pergunta no Gazeta Esportiva, você acha que o Palmeiras tá certo em querer jogar? Não tá, eu penso assim, que não tenho nada a ver com essa história. Se eu estou no meu time aqui, eu vou jogar contra o seu acabou de ter 19 caras aí infectados. Eu não acho prudente colocar o meu time para interagir com o seu. O jogador é um patrimônio do clube. Exato, eu acho assim... Se você não preza pelo patrimônio... Porque até eu falando assim, não tem que ter jogo porque o Flamengo não tem condição de elenco. Faça meu favor, Mas óbvio que tem condição de elenco, vai jogar com os moleques, problema seu. O Flamengo quis o campeonato assim, então ele estava ciente que, olha, se perder jogador, vai ter que jogar com o molecada. Então, isso aí o Flamengo não tem o que fazer, não tem o que reclamar, tem que jogar com o que tem e acabou. Agora... pensando na questão da saúde, eu acho que o Palmeiras não tinha que chegar e falar, eu não quero jogar. Só que o Flamengo criou uma bolha de tanta arrogância que as pessoas passaram, mesmo as que eram contra esse tipo de jogo por causa da questão da saúde, passaram a falar, tem que ter, agora tem que ter só pra ferrar com esses caras aí, entendeu? Olha a que ponto chegou a arrogância do Flamengo. Se fosse um clube mais simpático, exato, é isso. Um Ceará da vida, não tenho dúvida, um Goiás da vida, o Palmeiras talvez falasse, beleza, vamos ser solidários ao time. Vamos ver aí uma agenda,
porque, de fato, o risco ele existe. Mas ontem, nosso convidado no Mesa Redonda foi o Gustavo Cabral, ontem, segunda-feira, né? Que você pode estar assistindo outro dia. No último domingo, o nosso convidado no Mesa Redonda foi o Gustavo Cabral, doutor Gustavo Cabral. Ele é imunologista, pesquisador da FAPESP, USP, que está desenvolvendo a vacina brasileira. Não é a de Oxford, apesar dele ter trabalhado e estudado em Oxford, e não é a chinesa, é a vacina brasileira. E ele nos esclareceu uma coisa: o risco existe, sim. Só que, quando um jogador dá negativo, mesmo que seja um falso negativo, ou seja, que ele esteja já contaminado, mas esteja nos primeiros dias a ponto do exame não detectar, a chance dele transmitir esse vírus ela é menor. Porque está no começo, a carga viral não ainda é baixa. Não é aquele momento mais propício para a transmissão. O risco existe, mas em tese ele é menor do que... E a CBF defende a tese de que a transmissão de jogador para jogador durante o jogo ela é quase inexistente, né? Que é difícil. Eles precisam defender isso para sustentar a realização do campeonato no meio de uma pandemia. Eu não vi nenhum médico falando sobre isso, mas eles devem ter alguém que fale sobre isso. Ontem, esse imunologista, né, o Dr. Gustavo Cabral, ele colocou essa situação que o risco sim existe, só que ele é ínfimo. Ele realmente não é um risco muito grande. Desse ponto de vista, eu fico mais tranquilo. Ou seja, os jogadores do Independiente del Valle, os jogadores ontem do Palmeiras. O Atlético Goianiense que pegou o Fluminense. 2 jogadores do Fluminense passaram mal durante o jogo. E aí no dia seguinte acusou o Covid para eles. Sim, ou seja, do Flamengo pela Libertadores também. Sim, Covid. Vários jogadores estavam infectados naquele jogo contra o Independente Del Valle. Rodrigo Caio, Tuller, René, todos que jogaram estavam infectados ali. Já estavam infectados. O documento da CBF defendendo a realização da partida contra o Palmeiras fala, inclusive, em imprudência do Flamengo. Cita, por exemplo, a famosa foto no avião dos jogadores aglomerados sem máscara. Aliás, mais um caso de arrogância, porque o Landim, além de falar... Eu ia falar disso, na hora que você está falando do Landim. Além de falar aquela besteira de a gente prende a respiração para tirar foto, ele fala uma asneira daquele tamanho, a repercussão, obviamente, vai para cima dele. E o que ele faz? Ele demite o cara que tirou a foto. Que era o chefe das redes sociais do Flamengo, né? Fala aí, Calil, termina aí. Então esse documento é assinado pela equipe médica da CBF e fala nesse sentido da imprudência do Flamengo e defende justamente isso que o chileno aqui falou, sobre a chance quase nula de transmissão dentro da partida de futebol. Inclusive apresenta uma série de exemplos na Série B de jogadores que provavelmente entraram em campo contaminados, que foi confirmado depois, e como a equipe adversária não apresentou essa contaminação, tendo contato com esses jogadores. Eu prefiro sempre ouvir, por exemplo, um profissional, como a Gazeta Esportiva trouxe ao Mesa Redonda no último domingo, porque a CBF sempre vai mostrar a versão que lhe convém. Sim. O Flamengo vai mostrar a versão que lhe convém também. Então, assim, por isso que eu prefiro ouvir o profissional que a Gazeta trouxe aqui no Mesa Redonda. E eu já emendo para vocês, então, pulando para o lado do Palmeiras. Vocês acham que o Palmeiras agiu errado ao forçar a barra para ter o jogo? Eu acho que, para começar, o Palmeiras agiu publicamente, mas assim, é importante deixar claro que juridicamente o Palmeiras não tem ação nenhuma, zero, nenhum processo que correu na CBF ou na Justiça Comum tem participação do Palmeiras. O Palmeiras se abstém disso daí. Ele se manifesta publicamente via nota do presidente no Twitter, esse tipo de coisa. Jogadores isso, comunicado indo contra o Sindicato de Atletas de São Paulo, né? Mas o clube não se posiciona juridicamente, meio que deixa para que a CBF resolva. Mas queria que tivesse jogo. Evidentemente. Vocês acham que o Palmeiras está certo ou errado em forçar, em chegar e falar, não, eu quero jogar? Eu acho que é uma defesa do protocolo do campeonato. No meu entender é isso. O Palmeiras não está defendendo, claro, diretamente está defendendo a posição do clube, né? Mas, querendo ou não, ele está defendendo o que a gente falou no começo do programa aqui, o protocolo que permite a execução do campeonato. E que
não abre margem para esses precedentes que a gente já citou e que podiam vir a prejudicar o andamento. Eu vou muito na linha do que o Chile falou. Eu acho que sim. Primeiro é uma defesa do protocolo, sim. Acho que o Palmeiras agiu certo nesse sentido. Assumiu, de certa forma, um risco de pôr os jogadores no campo. E eles... A gente vai saber agora durante essa semana, talvez. Talvez apareça 1 ou 2 contaminados no Palmeiras aí, né? E pra mim é muito claro que, assim, só fez isso porque foi o Flamengo. Tá muito claro. Muito claro. E isso qualquer time faria, porque todos os times agora estão... O Andrés, por exemplo, foi um deles. Saiu a bomba, ele já se pronunciou. Não, o Andrés, o presidente do Atlético, o Goiás... O Flamengo hoje não tem uma equipe aliada a ele no campeonato. São 19 contra o Flamengo nesse sentido. E aí, inclusive, deixando bem claro, né, o Chile, você que estava lá ontem no Mesa, comandando a nave lá, o Walter Feldman participou. Exato. E até então, a CBF ficava muito do lado do Flamengo nesse tipo de decisão, né? E quando ele entra, ele fala em mesquinhez, falta de solidariedade. Você viu um posicionamento da CBF um pouco diferente já em relação ao Flamengo. O presidente da CBF também se manifestou. Assim, então, assim, eles se isolaram mesmo. Eu acho que o Flamengo, assim, ele tá começando, né? Já começou, mas a CBF agora e as outras entidades, os próprios times estão começando assim, o Flamengo não é essa bola toda não, segura a onda aí. Na quinta-feira passada, rolou uma reunião virtual para discutir a volta da torcida aos estádios, que é outra forçação de barra do Flamengo, um absurdo, pelo Flamengo. E quem estava ali representando os interesses do Rio de Janeiro, que liberou o prefeito Crivella, que quer se reeleger, né, talvez tenha essa relação, ele liberou a volta do público aos estádios, pensando já agora no dia 4 de outubro, e quem estava ali nessa reunião com a CBF para representar esses interesses era um representante da FERJ, da Federação do Rio de Janeiro. E em determinado momento a coisa ficou um pouco mais tensa e o presidente da CBF, o Caboclo, ele foi firme e falou que o Campeonato Brasileiro não ficará refém de um único clube como aconteceu no Carioca. Ou seja, já se posicionou de forma firme contra a interferência do Flamengo na competição. Ali a galera percebeu que não ia ser tão fácil quanto imaginava. Eu tenho exatamente essa sensação, assim, com todo respeito aos flamenguistas, mas a lição que eu acho que ficou disso tudo, assim, é um recado ao Flamengo. E assim, baixa sua bola. Porque no Rio de Janeiro você canta de galo e tal, mas abaixa sua bola. Quando vem essa massa se unindo a favor do campeonato, o Flamengo fica sozinho. Fica muito claro que a CBF está alinhado com essa ideia de manter o campeonato. Então acho que o Flamengo sai derrotado dessa. Ele tentou até a última instância, não conseguiu, entendeu? Então, assim, eu acho que depois de crescer muito durante o período do Campeonato Carioca, talvez o Flamengo tenha achado que manteria esse embalo de decisões, de se impor, de decidir porque eu sou Flamengo, porque eu estou bem financeiramente, porque o meu time é o melhor, E eu acho que percebeu que, não, abaixa sua bola aí, você vai jogar desse jeito mesmo, o campeonato não vai parar, até para não dar o precedente. Eu acho que teve um pouco disso assim para o Flamengo e acho que isso vai se refletir daqui para frente. A questão da torcida, o Flamengo quer a torcida, a CBF se manifestou, o Feldman falou no Mesa Redonda, não vai ter torcida nesse momento. De imediato o André Sanches novamente se manifestou, ou tem torcida para um ou não tem para ninguém. Aí os 4 aqui de São Paulo também se juntaram e a CBF de novo se manifestou, e aí mais uma derrota do Flamengo. Não vai ter torcida. Então, assim, eu acho que pouco a pouco o pessoal está colocando o Flamengo no lugar dele. Você é mais um aqui, você é importante, mas você é mais um, você não vai tocar o campeonato à sua maneira, e eu acho que é isso que está acontecendo. O problema, para mim, é que, assim, ficou uma coisa varziana. O que a gente viu nesse domingo, no último domingo, eu acho assim, ficou para a história. Eu acho que é um marco. Quando a gente for lembrar do que aconteceu, eu acho que esse domingo vai ser um marco. Para mim, ficou um domingo histórico e um domingo vergonhoso. Vergonhoso pelo Flamengo, achei assim, nada contra os jogadores lá e a torcida, mas assim, uma vergonha, assim, uma mancha pro clube, pra história do clube. Eu acho que aquilo ali foi uma mancha, vai ficar marcado para sempre, assim como uma mancha pro futebol brasileiro. Uma vergonha
o futebol brasileiro em 2020 passar por esse tipo de situação. A gente não sabe se vai ter jogo, se não vai. Um time entra, o outro time não entra. Vai pro hotel, volta do hotel. É Palmeiras e Flamengo, jogo de Campeonato Brasileiro. A CBF, sabe, me parecia sem autoridade nenhuma. Perdida, tendo que acatar, correr, discutir. Sabe? Então, assim, pra mim ficou assim, uma cena vergonhosa pro futebol brasileiro. Eu imagino assim, você tem um amigo chileno e você vai explicar pra ele, fala, o que tá acontecendo? Você não consegue nem explicar, cara. Você fala, eu acho que domingo Interclasse isso aqui acontece, cara. Domingo foi a gota d'água, né? Começou lá na semana passada, com toda a partir de terça-feira, né, que o Flamengo, se for pensar numa ordem cronológica das coisas, na terça-feira quando ele pede anulamento, na quinta-feira a CBF fala que não, na sexta-feira o STJD também fala que não, no sábado fala que sim. E aí virou uma questão, enfim, vai pra justiça comum. Não, ridícula. E eu acho assim, essas decisões, a CBF, para se precaver, ela tinha que adotar assim, uma data limite, sabe? Assim, a decisão que vai definir alguma coisa sobre algum jogo, decisão no STJD, onde for, ela só tem validade até 3 dias antes do jogo. Depois disso não pode ter validade, sabe? Porque senão você corre o risco de passar esse papelão que passou. A impressão... O Almeida aqui na noite anterior, no nosso câmera, me mandando mensagem. Salazar, vou ou não vou? Vai ter jogo ou não vai? Nem quem vai trabalhar sabe se vai ter jogo, pô. E aí fica... Vocês querem falar alguma coisa? Não, eu não queria ser aqui o advogado do diabo, mas realmente eu acho que nesse caso a CBF acabou ficando de mãos atadas. Ela tinha uma posição clara de que a partida teria que acontecer, e ela fez o possível para que essa partida acontecesse. Ela não tem como a CBF mas ela que determina, né? As leis e as regras. Ela permite mas aí quando que chegue a esse ponto. Esse é o problema. Mas quando vai para a justiça comum, a CBF fica de mãos atadas. Ela não pode passar por cima da justiça comum. Não tem como. Tem como. Então, mas depende. Por exemplo, a FIFA, ela não reconhece decisão de justiça comum. Ela não reconhece. Se ela tiver que punir alguém, por exemplo, e o cara entrar com um negócio na justiça comum e falar, não vai ser punido, ele desportivamente vai ser punido do mesmo jeito. Eu acho que ali é uma decisão, a CBF ela tem que proteger juridicamente o seu campeonato. De dizer assim, olha, vamos todo mundo assinar aqui o regulamento, tá? Todos os clubes, vamos assinar. Aqui está escrito que decisões sobre interferência nos jogos, até a última instância desportiva, aqui no caso o STJD, elas só têm validade se for por instância desportiva e até 3 dias antes. Mas até se algum clube entrar na justiça comum e tal, ela não terá validade. Sabe o que vai acontecer? Alguém entrou, descumpriu a regra, descumpriu, entrou na justiça comum, tem que ser punido, como está previsto. Tem que ser punido. Entrou na justiça comum... Só que não foi o Flamengo que entrou na justiça comum. Exato, mas é outra brecha. Mas você concorda que é outra brecha? Mas tem que tirar essas brechas. Mas eu comecei falando do artigo 231. Sim. O artigo 231 já prevê. Ou seja, você não pode se beneficiar... Falta o pulso, né? Mesmo que você não seja... que não tenha sido uma ação tua, né, clube, você não pode se beneficiar de uma decisão da justiça comum. Mas tá no artigo 231, tá ali. Agora, fazer aplicar, aí já é exato. E outra que ali, ó. Mas a justiça agora só um adendo, agora 3 dias, por exemplo, o jogo do Goiás com São Paulo na primeira rodada. Sim. Foi uma decisão do STJD no dia. Mas por quê? Porque houve uma quebra de protocolo. Os resultados dos exames foram disponibilizados fora do prazo. Houve um problema com o laboratório também. Exato, houve um problema com o laboratório. Então não dá para você falar assim, vamos colocar 72 horas, 48 horas. Eu estou conjecturando. O que eu estou dizendo é que a CBF... Você precisa de bom senso. Isso, eu estou conjecturando, claro. O que eu estou querendo dizer é que a CBF tem que ter isso resguardado. Ela tem que proteger o campeonato. Então, eu concordo. Ela tem que evitar com que isso aconteça. A justiça... Entrou na justiça comum para não ter jogo. Tá bom, filho. Vai lá, WO. Isso aí eu tô de acordo. Eles podem se posicionar esportivamente. Então eles vão se resguardar esportivamente no seguinte sentido, do jeito que você falou. No clube, os clubes não podem entrar na justiça comum, se entrar, vai tomar WO. Isso é poder da CBF. Isso ela pode fazer e deveria fazer. Exato. Tô de acordo. Agora, se posiciona, passar por cima da justiça comum no sentido de ter jogo ou não ter jogo, isso não é passar por cima, sabe o que eu imagino que teria sido uma posição, no meu ponto de vista, a posição correta do Flamengo? Estamos contaminados, estamos com um surto aqui,
nesse momento não dá para jogar porque a gente não sabe por conta da janela quem de fato está infectado, quem não está. Se eu colocar todo o meu staff junto para ir para o jogo, eu estou colocando a vida dos meus funcionários em risco. Eu não vou jogar. 3 pontos pro Palmeiras, WO 3-0 pro Palmeiras e segue o campeonato. Tudo bem. Daqui a uma semana eu vejo o que eu faço. Eu acho que se em algum momento tivesse uma preocupação, utopia, né? Um mundo perfeito, né? Se em algum momento houvesse de fato a preocupação com a saúde das pessoas, tem um momento. era Mas essa a postura que deveria ser tomada. Sabe a impressão que me deu? Que o Flamengo tava lá no sábado, já... Vamos jogar, não vai ter jeito. Tentamos com a CBF, tentamos a SJD, não deu certo. Eles já foram preparados, Não, isso no sábado, tá? Lá no Rio ainda, né? Não sei se ele já estava em São Paulo no sábado de manhã ou quando eles chegaram em São Paulo. Se foi no domingo de manhã, se foi no domingo à noite, por causa de toda essa confusão. Mas enfim, a diretoria do Flamengo eu tenho certeza que estava ali. Vamos jogar, tudo certo. Quando vem a liminar do sindicato, um olhou pro outro e falou, nossa, cara, olha aí que fizeram pra nós. Nem eles esperavam. Certeza que foi isso. Olha aí que não vamos jogar. Que beleza, aí todo mundo ficou tranquilo, né? Aí falou, nós somos Flamengo, tá vendo? Nós somos Flamengo. Nós somos Flamengo. Flamengo. E aí, assim, pro bem do futebol, ainda bem que teve jogo. Ainda bem que teve jogo. Ia acabar o campeonato. Ia parar, sei lá, não sei se ia terminar. Dito ainda pelo próprio Feldman. Seria um desastre se o jogo não teria acontecido, ele falou. E como o Chile falou, se a preocupação fosse, como colocou muito bem o Chile aqui, fosse a saúde, nessa questão de vamos aceitar o WO e fica por isso mesmo, depois a gente vê, o Flamengo não teria vindo para São Paulo. Não tinha vindo para São Paulo. Sim. O Flamengo veio para São Paulo já sob o pensamento de que se vier uma decisão contrária e a gente estiver em campo, a gente está aqui para não tomar o WO. Até porque no dia anterior então, a preocupação já tinha isso, essas notícias. A preocupação são 3 pontos. Sim. 3 pontos. Claro. Nada além de 3 pontos. É só isso. Isso aí vale para os clubes que escondem qual jogador está com Covid. Ele não está preocupado em recuperar o jogador. Ele está preocupado em esconder a escalação do técnico aqui. Perfeito. Opa, virou uma lesão, assim, um desfalque. Eu tô com o cara com Covid, mas eu não vou contar porque senão o outro vai saber, vai análise tática. É um absurdo. Em cima disso... Mas deixa eu fazer uma pergunta, só fazendo aqui uma indagação para vocês. Vocês acham que os times estão escondendo casos de Covid? Não, eu acho que eles escondem até o momento do jogo. Isso. Por exemplo, o Corinthians. O Corinthians, se o cara é infectado e dá positivo, o Corinthians não conta pra ninguém, não divulga a lista de relacionados. Você vai descobrir na hora que o time chegar no estádio, pra pegar o adversário de surpresa. O Santos não. O Santos faz o exame e imediatamente após os resultados saírem, ele anuncia, a assessoria manda para todos os jornalistas setoristas no grupo, todo mundo aqui deu positivo, deu negativo, deu esse, deu aquilo. E aí tem uma questão do protocolo, que eu acredito que o protocolo da CBF, ele é um pouco mais rígido nesse sentido de você fazer a testagem mais perto do jogo. A Conmebol é um pouco mais longe do jogo, tanto que a gente teve os casos do Rodrigo Caio, do Tuller, do René, que já jogaram praticamente, a gente acredita que infectados já. E por isso que eu tô perguntando, porque eu acho isso é mais difícil, mas na Conmebol, eu acho que na Libertadores vão ter muito mais casos aparecendo. Por causa exatamente do protocolo. Porque aí eu não sei te dizer, sinceramente, eu não sei falar isso, se o protocolo da CBF, nesse sentido, é mais rígido do que o da Conmebol. Parece que sim. Parece que sim. Mas agora ela acabou de liberar para qualquer laboratório, né? Agora não, mas isso já tinha acontecido lá atrás. Os clubes agora podem fazer com qualquer e tal. Na verdade, isso aí começou... Aí você pega um dono de laboratório flamenguista... Os questionamentos começaram ainda no Campeonato Paulista, com aquele episódio do Red Bull Bragantino. Sim. Que, de repente, não tinha ninguém disponível para jogar contra o Corinthians. Sim, o Albert Einstein errou. A galera desesperada. Familiares de jogadores desesperados. E aí se provou que era um erro. Eram resultados em cima desse assunto que o Vina puxou, o STJD ele vai denunciar 18 clubes da Série A por descumprimento do protocolo. Só estão fora daí Corinthians e Atlético Goianiense. Segundo a Procuradoria do STJD, Corinthians e Atlético Goianiense são os únicos clubes que estão seguindo à risca o protocolo da CBF. Aí eu queria mais um episódio levantado ainda no Campeonato Paulista. Sim. Quando teve aquela celeuma ali na final. Exato. Então, puxando lá para essa final, e agora?
Já o campeonato está em andamento e é como você disse, tá lá, o campeonato só vai existir porque nós vamos garantir que o nosso protocolo permite que exista o campeonato, blá, blá, tudo bem. Aí a gente tá com, 12 rodadas e o STJD já vai fazer uma denúncia de que 18 clubes não estão cumprindo com o protocolo de prevenção à Covid. Não, mas peraí, O que fazer? algum de nós aqui acredita realmente que os clubes iam seguir 100% do protocolo? Não. Que jogador... Deveriam, né? Que jogador entre... Por exemplo, tem jogo quarta domingo. Aí quinta-feira o cara tá de folga. Aí quinta-feira o cara não vai pra casa dele, vê a mulher dele, vê o vizinho comer uma pizza, não vai nada. Porque pra cumprir o protocolo ele tem que ficar em isolamento. Ah, não existe isso. Mas o protocolo da existe. CBF acho que não pede isso. Pede o isolamento de 72 horas antes de uma partida. Antes do jogo. Só que se você joga quarta, domingo, e passa a ser impossível. O jogador passa a não poder ir pra casa. Então, mas eu acho que se inviável. você quer ter o campeonato, se é dessa maneira que dá pra ter, não acho inviável. mas daí a gente tem que falar. Mas sabe aquela história do professor que você tem no ensino no primário, no ensino médio, que passa um monte de dever de casa e tá se lixando pras outras matérias? A CBF é a mesma coisa. Você que se vira. Ela faz o protocolo pro Campeonato Brasileiro e ela não tá imaginando que você disputa Libertadores, que você disputa Sul-Americana. Ela até faz Finge que não vê. Finge que não vê o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que ela mesma organiza. Daqui a pouco a gente vai chegar na fase de oitavas de final da Copa do Brasil, vai ter jogo quarta e domingo. Então fica realmente inviável mas você aí, cumprir como é que protocolo. a gente fica? Os caras dizem, só dá pra ter campeonato dessa maneira, e aí agora o STJD diz que os caras não estão cumprindo com o protocolo. Mas aí quer resolver? Imita a NBA. Qual a chance? Nenhuma. Nenhuma. No Brasil, Zero. Mas mas aí o que faz? Então esquece o protocolo e vambora? Eu acho assim. Isso? Faz de conta que a gente, como Exatamente. dizia o Vampeta, É o ponto que a gente como dizia chegou. o Vampeta, eles fazem de Olha conta isso. que paga, a gente faz de conta que joga. Então é isso. A gente faz de conta que cumpre o protocolo Isso. e vai O segurando STJD enquanto dá uma dá. pressionada no Brasil. Vergonha, gente. Pelo amor Essa de Deus, futebol decisão, brasileiro. essa decisão da Procuradoria do STJD, ela é um pouco estranha, para não dizer outro nome, porque quando ela bota 2 times, falando assim, ó, esses times estão cumprindo o protocolo à risca. Os outros 18 falam, aí você dá margem pro cara falar, pera um pouquinho, certeza que vai vir lá algum time e falar assim, ó, o Corinthians, na data de X, não cumpriu o protocolo. É lógico. É você chamar uma responsabilidade que não tem sentido nenhum, agora é mais um problema pro futebol. Sabe? Eu queria saber com base no que eles chegaram isso. à conclusão de que Corinthians e Atlético Goianiense cumprem. Porque eu tenho certeza que não cumpre. E não por culpa desses dois. Porque é inviável. É inviável cumprir 100% do protocolo do jeito que está desenhado. Eu acho que isso nem faz diferença. 18 ou 20, pra mim é um absurdo. Eu acho que tá muito claro. A questão pra mim o campeonato só pode existir com o protocolo. Os caras não estão cumprindo o protocolo segundo o STJD. E aí, a gente tá numa pandemia mundial, a gente nem sabe quando vai acabar esse negócio, principalmente aqui no Brasil, né, que os índices parece uma montanha-russa, vai e volta quase toda semana. A única forma de você, e isso que o cara falou é verdade, a única forma de você manter um campeonato é fazendo uma bolha. O Brasil não tem estrutura para fazer uma bolha. E a gente sabe aqui que o dinheiro move tudo aqui no país, né? Então, se o futebol não voltasse lá no meio de julho, ia criar uma crise financeira nessa questão de patrocínio, de clube, de receita, então a gente voltou e a gente volta lá na pergunta inicial. E enfraqueceu o futebol brasileiro. Total. Você imagina o futebol parar, voltou lá em julho. Imagina, já nós estamos quase entrando em outubro. Imagina parado o futebol. Então, assim, o que ia... Dinheiro. Estamos falando de dinheiro, né? Não tem outra explicação aqui, é dinheiro, e a gente volta na pergunta inicial, se deve parar ou não, e se dá para continuar ou não. Um ciclo. Você não sabe nem o que responder, cara. Não. Você fala assim, eu não posso dizer que não era para ter começado porque o Vina proibiu. E aí você fala, tem que continuar? Eu acho que se começou, tem que não pode parar. Ou parar tudo. Sou contra fazer o que o Flamengo pediu. Você topou, então você que joga com os moleques. Agora, quando você fala que tem que ter um protocolo para os caras jogarem e o STJD diz que os caras não estão cumprindo o protocolo, você fala, não,
Então, sem cumprir o protocolo, não tem que ter jogo. Longe- E é uma decisão que vai até contra Aí você fica- a própria CBF, né? A CBF deve questionar o CJD, mas como assim? É. Se você tá falando isso, não pode ter campeonato. Não pode ter campeonato. Eu falei que só pode ter campeonato se tiver protocolo, os caras não estão cumprindo, então não pode ter campeonato. Longe Você de mim, fica- longe de mim achar que eu aqui no podcast vou dar a solução pro futebol brasileiro, né? Mas assim, uma medida que talvez fosse cabível para que esse protocolo fosse seguido um pouquinho mais seria a CBF não ter essa pressa de colocar o calendário até a data X para acabar a temporada. Se você pega então a temporada e estica ela mais, para que você Mas possa você de diz o quê? repente Deixar sem uma previsão de término. Não, Deixar não, livre. simplesmente Vai você terminar quando der pra acabar. ou isso, ou você estabelecer uma data maior para que de repente você coloque uma partida por semana. Se você fizer uma partida só por semana, eu acho que você acho que consegue isso seguir não- o protocolo de forma Acho que não é Mas viável melhor. por causa aí dos caímos contratos. no que o Vina de tá dinheiro, falando. lógico, É, sem é. dúvida, É. sem dúvida. Porque Como os dizia Mano acordos Brown, Deus é uma nota de comerciais, 100. Sem É. dúvida. Então, os acordos é empregatícios e profissionais não. Não, como é que faria? O que o Calhó tá dizendo não é nenhum absurdo, não. Porque você Não. imagina assim, o Caboclo chega lá pro presidente esqueci o nome do presidente da Federação Paulista. O Carneiro Carneiro Carneiro. Basso. Carneiro. Chegar para o Carneiro é o seguinte, ó. Isso pra todos, né? Eu tô citando aqui o Paulista porque nós estamos em São Paulo. Ano que vem não vamos ter estadual pra eu esticar essa data aí durante o estadual. chance. Você acha que o Carneiro vai falar o quê? Você tá louco? Você Mas bebeu? nem os clubes vão querer. Não. A grana do. São 23 milhões para cada clube grande que a Globo paga para jogar o Campeonato Paulista. Há Então, assim, não- há uma briga também aqui no futebol brasileiro que algumas pessoas defendem já há muito tempo, que é essa questão de adequar o calendário europeu. Por que não então Eu sou a favor. Por que não então aproveitar essa data para fazer essa adequação ao calendário Eu europeu falei isso no Mesa Redonda. Só que e assim é esticar? surreal. Só Foi que pra é mim su- perder uma chance. Falei isso no Mesa Redonda. Só Pra que mim é o Brasil surreal. perdeu a chance. Eu também sou que a na favor. Europa existe também essa conversa de adequar, mas para o nosso. Por Sim. quê? Por conta do calendário da Copa de O 2022. problema lá é o frio, A né, Copa, Chile? a Copa de Isso. 2022 vai começar em novembro. Sim. Então eles surgiu na UEFA, mas Não vingou. Eles têm um problema de mas inverno que surgiu- nós não temos. Então, exato. Exato. E Você vê que o campeonato alemão para. Não, É. tem É como, inviável. não O tem russo como. para, Exato. vários Nós param. não temos esse problema. Sim, né? então, eu acho que isso é um detalhe, porque, não, porque a janela, mas tem duas janelas de qualquer jeito, vai desfalcar o time brasileiro no meio do Mas campeonato você de desfalca. Mas as qualquer janelas jeito. seriam na pré-temporada. Os clubes não estariam jogando. Cê Só uma das janelas, né, cê- estariam jogando. Você tem duas janelas de qualquer jeito, Não, cara. tudo bem, mas você- você ia terminar, você ia ter certeza que o seu jogador ele vai terminar o campeonato. Não. E aí na janela os Não. clubes vão reforçar lá na Europa, vão contratar e tudo bem, você começa um campeonato. Tem a janela do meio, tem a janela do meio que é muito mais fraca. Você adequaria isso, você teria menos prejuízo técnico dentro do campeonato. Eu acho que essa justificativa ela não se sustenta. Acho que você tem uma unificação do calendário para você organizar a bagaça, ok. Acho interessante para você ter jogo de seleção, Tudo, os jogadores data no FIFA. mesmo nível. A Europa para quando a Exato. seleção vai jogar, a gente ia conseguir parar também. pô. Exato. Nesse sentido eu acho interessante. Só que o Brasil Eu só vejo vantagem. Só que o Brasil é um país totalmente atípico, é um país continental. A gente tem aqui 27 países. Não, mas tudo bem, mas Então, o que e aí que isso você implicaria nessa dificuldade? O que implica o estadual. Como você encaixa o estadual nessa brincadeira? Então, mas Chico, é- aí é mu- você adaptar, velho. Você é o então, campeonato mas estadual aí- tem que ser um encaixa- torneio. Mas aí a Tem gente nível chega... de grupos, não tem que Exatamente. ser 20 Só que aí rodadas da a primeira gente fase. cai mais uma vez no Deus é uma nota de 100. Os interesses Mas, econômicos exato. Eu acho que envolvidos. você teria Você a grana resolve. investida para os estaduais. Você só teria que mudar a Só que fórmula. como aí que Ele tá. nem sempre Só- foi só do jeito que ele é. Só que aí que tá. Hoje, o São Bento, né? Acho que vai tá para subir. Sim. Uhum. Ele conta que no Paulista do ano que vem ele vai fazer 3 jogos com um time grande. Sim. Se você mudar a fórmula do campeonato para torneio, que seria muito legal, uma Copa do Mundo, 7 jogos você mata a competição, resolve, talvez até um joguinho a mais ou menos, aí a gente dependeria da fórmula. Esses clubes pequenos eles vão fazer um jogo grande garantido, só. E aí tentar avançar para fazer o segundo. Então, para esses clubes,
é inviável, não vale a pena economicamente. E esses clubes elegem o presidente da Federação Paulista, da Federação Carioca, da Federação Mineira. Não sei. E aí Eu tenho minhas dúvidas porque, por exemplo, o valor que é pago a esses clubes, ele é um valor único, fechado antes do campeonato começar, independente contra quem ele vai jogar. Mas Porque ele vai ter uma bilheteria maior, talvez, né? Talvez, porque desses 3, mas aí que se um ou 2 for fora de casa, ele já não tem essa bilheteria. Você vai negociar a tua camisa. Você é dono de um clube. Sim, não entendo. Você vai negociar o patrocínio da camisa. Se eu tenho a garantia de 3 jogos contra grandes, é um preço X. Tudo bem, mas se eu só tenho a garantia de 1 jogo contra grande, não é mais tudo bem, mas isso X. também não acontece. O que eles fazem é o patrocínio pontual. Então, mas é um patrocínio pontual. Sim. Mas para um clube... Um clube pequeno é uma diferença muito grande. Eu sei que faz uma diferença. Eu ainda acho que os clubes pequenos, o que eles precisam é como era antigamente, quando eles disputavam de verdade o campeonato. Eu cansei de ir em Eurico Mursa, no estádio da Portuguesa Santista, vejo o estádio lotado, porque a Portuguesa estava de fato disputando o campeonato com oportunidade. Como é muito mata-mata, era reduzido, esses times tinham oportunidade, eles avançavam. A gente viu a Portuguesa Santista e outros clubes pequenos, Bragantino, chegando a ser campeão e tudo mais. Por quê? Porque a fórmula permitia. E aí você tinha aquele estádio lotado quase sempre, aquele clube na TV quase sempre. Do jeito que ele é hoje, o campeonato é feito para os 4 grandes ganharem. Mas é que aí... É feito para os 4 grandes ganharem. Os clubes pequenos, eles são meros coadjuvantes e na parte que interessa, eles mal aparecem. Mas eu entendo que aí é uma perspectiva diferente. Você está achando que esses clubes pequenos estão interessados em jogar a competição para tentar ganhar. Não, e os clubes pequenos não querem jogar a competição para ganhar. Eles querem jogar para arrecadar. Mas o que eu tô querendo dizer é que o clube tem mais condições de arrecadar se ele disputa o campeonato, se ele tem a casa dele cheia sempre, não só contra o grande. Ele vai ter a casa cheia contra o grande, mas é por vai isso ter a casa cheia contra os pequenos e ainda vai poder disputar o campeonato que vai dar para ele mais visibilidade. Mas por isso que fizeram o torneio do interior. Que não vingou. Não. Mas que não vingou. Mas tudo bem, não vingou, mas tem até hoje. Pelo menos dá uma grana pros clubes. Então, mas por que eles fizeram Porque isso? desse jeito, assim, como você falou, você tem razão. O Campeonato Paulista, por exemplo, ele é feito pros 4 grandes. Ele é feito pros 4. Você tem que dar um respaldo pros times pequenos. Vamos fazer o troféu do interior. Pega os 4 melhores colocados, joga numa semifinal, faz uma final, dá uma grana e já era. E aparece lá só na TV fechada e tudo mais. Do jeito que ele era antes... Eles não mas o futebol mudou muito nessa azar. Campeonato mesmo. Antigamente você tinha times pequenos com jogadores razoavelmente bons que os clubes tinham condições. O jeito que ficou hoje, hoje você vai matar os clubes do interior mas já estão praticamente mortos, cara. Aí pra mim é uma conta que a Federação Paulista tem que assumir. Mas não vai assumir, não é interessante pra ela. É porque a mudança que ela fez de fórmula causou isso, ela fundou os clubes do interior. Sim. Então ela que resgate, ela que traga, dê apoio. Não, eu acredito que, por exemplo, nesse raciocínio do Salazar, um formato interessante podia ser você alongar o campeonato só com os pequenos, para que eles tivessem mais data e assim... Os grandes chegam no final. E os grandes chegam na Copa do Brasil. Chegam no final. Só que eu, particularmente, não acredito que isso seria benéfico, porque eu não acredito que os pequenos jogando entre os pequenos seriam capazes de arrecadar. Tanto com bilheteria quanto com patrocínio. Com certeza não. Você tem campeonatos, tem Série C, tem Série D. No Campeonato Paulista, muitos desses clubes jogam esse diferente do Carioca. Exato. Só joga o Carioca. Exato. Aqui não. E então aí, por isso, o Brasil é um país atípico, que é um país continental. Você tem que ter um calendário diferente, não dá para usar o calendário europeu, porque aqui a gente tem o campeonato estadual, e o campeonato estadual tem muita gente que defende o fim. Só que se acabar com o campeonato estadual, você acaba com o futebol brasileiro. Não sou a favor Você acaba com o futebol brasileiro. Sou contra ele ter tantas datas. Sim, então aí teria que se estudar uma maneira de você viabilizar o campeonato estadual. E como a gente veio parar aqui... A gente mudou um pouquinho o foco aqui, mas pra gente já partir pro final aqui, deixa eu só perguntar pra vocês aqui, se essas manifestações dos times grandes aí, principalmente Corinthians, Atlético Mineiro, Goiás também falou, né? O presidente do Goiás também se pronunciou. Se essa manifestação desses times vai provocar uma reação contra o Flamengo, não só fora do campo, mas dentro de campo também. Você acha que vai ter algum reflexo? É possível que... Mas existe uma má vontade, a hostilidade seria maior com a torcida, né? O fato de não ter torcida acaba
aqui isso não vai se refletir tanto, eu acredito. Mas é aquela coisa, né? A vontade de ganhar vai ser maior. Vai ser maior. A gana de ganhar Exato, exatamente. Você gera uma antipatia. Exato. Sim. Que acaba e vai mover a imprensa, vai mover, de repente, até um bandeirinha, na dúvida, para um lado ele vai levantar, para o outro lado ele não vai levantar. Eu não duvido, não. Vai gerar uma animosidade. A gente tem o exemplo do Corinthians na Libertadores de 2013, né? Sim. Quando aconteceu o caso Kevin, até lembro que no mesmo dia o meu pai virou para mim e falou assim, o Corinthians vai ser tirado da competição de alguma forma. Dito e feito, pegou o Boca, foi aquele jogo da Marília, e você vê assim, claramente que foi... Eu não sei se isso vai acontecer, mas se o Flamengo continua comprando muita briga com a CBF... Mas nos pontos corridos é complicado, né? Isso Mas que você citou do Corinthians era um mata-mata, né? Mas não sei se não pode Pontos acontecer. corridos é muito E jogo com pra VAR, prejudicar, hein? E com VAR, vai Com ter VAR que ser... ainda tem que ser um Vai negócio... ter que ser, mas eu não sei. O Flamengo tá comprando uma briga que normalmente costuma ser perigosa. O que a gente aqui tem que ficar de olho agora é numa questão assim, a CBF e o STJD estão tirando de um lado, talvez eles queiram compensar do outro. Tem que ver isso aí também, Não sei. Na Eu acho que a CBF futebol nem ela mais brasileiro, já quer o Flamengo campeão. Futebol brasileiro, meu amigo, não dá ao pra... mesmo tempo que gera uma animosidade, daquilo que eu falei, que um bandeirinha pode, de repente, não levantar ou levantar, também pode ter esse fenômeno, sim. Para não falarem nada, eu vou dar essa falta. Para não falarem nada, eu vou levantar essa bandeira. Porque senão vão falar. Então pode gerar a gente não E sabe, apesar né? desse psicológico. enfraquecimento pontual do Flamengo nessa questão desse jogo do Palmeiras e toda essa situação que aconteceu, a gente sabe que o Flamengo é muito forte nos bastidores ainda, né? Então não dá pra... O Flamengo é muito forte, só que o problema é que ele, assim, no Rio, ele não tem muito com quem competir, né? Não, acabou Mas a rivalidade ele é no muito Rio, forte, né? mas Por isso que ele tá Brasileirão, procurando o Corinthians é muito forte, Por isso que ele tá Palmeiras procurando é uma muito rivalidade com forte. o Palmeiras, com o Corinthians, né? Aí você começa... O Grêmio. Por isso que não conseguiu o que queria, com as torcidas não conseguiu o que queria agora com a questão da anulação do jogo, porque é forte, mas agora ele tem uns caras pra bater de frente. No Rio não adianta, no Rio faz o que quiser lá. Gerou essa antipatia, gerou essa animosidade e A não vai ter jeito. A questão da lei do mandante, Sim. você já viu, o Corinthians já saiu fora, outros clubes já saíram fora de não abraçar a ideia, então assim... Mas aí é cada um brigando pelo seu interesse também, novamente. Igual Sempre. a gente falou Lógico, sobre essa questão. É lógico, Cada um no seu umbigo. É lógico, como sempre foi. abraço. Agora, eu acho que essas questões colocaram o Flamengo assim um pouquinho... Abaixa um pouquinho a bola Sim. aí. Foram 3 vergonhas. Vamos o Flamengo... A CBF, domingo, 3 vergonhas. O Flamengo, a CBF e o futebol do Palmeiras. Nossa. Isso aí... Pra completar... Se a gente for começar a falar do futebol do Palmeiras aqui, a gente vai precisar mais... Pra completar, o futebol do Palmeiras o pessoal aqui, fechou com chave de ouro. O pessoal, nosso parceiro da Enga aqui, vai estourar o horário deles aqui. Depende, se for pra falar bem, a gente acaba rapidinho. 2 palitos aqui, a gente... Não, tranquilo. Vamos embora? Vambora, já deu, né? Chile, obrigado pela presença aí. Chamaremos outra vez aí. Muito boa a Passou participação. muito rápido, foi bem legal. Valeu, obrigado. O Chile eu já esperava, né? Excelente participação, o Calhau me surpreendeu. Ainda bem que foi positivamente. Nossa senhora. Brincando com a cara do perigo, né, Salazar? Vamos lá. Pessoal, obrigado. Valeu, aí. Ouça a gente lá no Spotify, no YouTube, estamos lá no canal do Gazeta Esportiva. E é isso. Até semana que vem no episódio 10 do Bola na Fogueira. Um abraço, até mais. Valeu.